Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez, hoje, sexta-feira, para juntos adorarmos ao Senhor, glorificarmos o seu nome, e é sempre um prazer estar com vocês, entrando em cada lar, para levar a palavra de Deus ao seu coração, à sua alma, à sua vida. Vamos lá? Você foi chamado, é um escolhido, você vai ser vaso, usado por Deus, já começa a prova, Deus está trabalhando, os teus olhos choram, Deus está te moldando, Deus não dará prova, que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço, Deus agita o mar, remove as montanhas, Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Faça tudo isso, chega as boas novas, quem te viu no vale vai te admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo, nada é impossível para o nosso Deus, tudo Ele faz, tudo Ele faz. Deus não dará prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove as montanhas, Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Faça tudo isso, chega as boas novas, quem te viu no vale vai te admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo, nada é impossível para o nosso Deus, tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz. Não dará prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove as montanhas, Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Faça tudo isso, chega as boas novas, quem te viu no vale vai te admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo, nada é impossível para o nosso Deus, tudo Ele faz, aleluia, tudo Ele faz. Creia nesse Deus nesta manhã, tudo Ele faz, tudo Ele faz. Eita Deus, meus irmãos, vamos ler Gênesis, capítulo 48, nós estamos no capítulo 48 de Gênesis, versículos 5 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome dos seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã Arã, me morreu Raquel na terra de Canaã.
no caminho quando ainda ficava um pequeno espaço, que eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são meus filhos que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traz-me aqui para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver, e fê-los chegar a ele, beijou-os e abraçou-os. Queridos, hoje eu vou falar sobre a preferência. Preferência. Vamos lá, pai, mãe, todos vamos acordando aí para a palavra de Deus. Preferência. Será que na sua casa aí tem um filho que você prefere mais do que o outro? Será que na sua loja não tem aquele funcionário que você prefere mais do que o outro? Será que no ministério não tem aquele que você prefere mais do que o outro? E a gente diz assim: aquele ali é o xodó dele, aquela ali é o xodózinho dela. São nossas preferências. Nós preferimos alguém às vezes porque é inteligente, preferimos alguém porque às vezes fala bonito, preferimos alguém porque às vezes tem uma postura bonita, é elegante, preferimos alguém porque às vezes sabe nos ajeitar, sabe nos organizar, sabe nos acolher. Nós temos nossas preferências, mas a preferência humana, ela sempre é tendenciosa. Ela sempre é tendenciosa. E às vezes, nós tem família que tem 3, 4, 5 filhos. Dentre eles, às vezes não quer dizer que o pai e a mãe não amem os outros, mas faz mais preferência de um do que do outro. Tem pai que só anda com um filho tal, tem mãe que só anda com a filha tal, tendo vários filhos dentro de casa. Mas por que essas preferências elas acontecem? Nosso orgulho, nossos desejos, pessoas que nos agradam, até um filho que nos agrada mais do que o outro, às vezes nós escolhemos por causa disso. Preferências. Só que no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, Ele não te escolhe simplesmente porque você faz um mimo para Ele, porque você dá uma coisa para Ele. No reino de Deus as coisas, elas funcionam diferente. No reino de Deus não funciona pela prerrogativa de idade. Esse aqui foi o primeiro. Nós podemos analisar diversos casos. A Bíblia diz quem era o primogênito, era Esaú. Se você ler Gênesis 27 primeiro, você vai ver que Deus não escolheu a Esaú, escolheu a Jacó. A preferência de Deus não foi por Esaú, a preferência de Deus foi por Jacó. Estão vendo? E há casos na Bíblia que eles são revelados, outros não lhes são revelados. No caso de Jacó, a Bíblia diz por que Deus escolheu a Jacó e aborreceu a Esaú. Se você ler Romanos, capítulo 9, nós podemos até ler, depois a gente volta aqui. Romanos, capítulo 9, versículo 11 até o versículo 13. Olha o que nos diz a Bíblia. Porque esta é a palavra da promessa, porque a palavra da promessa é esta: porque este tempo virei a Sara e terá um filho. E não somente esta, também Rebeca, quando concebeu de um Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. E lhe foi dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. O escritor aos Hebreus ele vai deixar claro que Deus vai amar mais a Jacó, porque Esaú era profano, era adúltero. Então está claro. Mas aqui nessa história de José, quando José vai visitar o seu pai, ele leva Manassés e Efraim. A preferência, o direito, tinha que ser de Manassés. Mas amanhã nós vamos estudar que quem será o preferido de Deus, de Jacó, é o Efraim. E ele vai abençoar todos os filhos, a começar pelos de José. Mas há um detalhe muito importante, só para mostrar que tudo vinha de Deus, e como a preferência agora não era de Jacó, a Bíblia diz que Jacó não podia mais enxergar.
Isso aqui é lindo, gente. Olha aí, ó. Toma aí sua Bíblia, rápido. Pegue sua Bíblia aí. Olha o que é coisa de Deus. Tem gente que diz assim: pastor, e Deus me escolheu, e por que fulano de tal não me vê, não me olha? Não precisa isso na obra de Deus. A Bíblia diz no versículo 10: os olhos, porém, de Jacó estavam carregados de velhice e já não podia ver bem. Então, nós podemos analisar que Deus preferiu a Jacó e não Esaú. Deus preferiu, sabe quem? Deus preferiu a Davi e não Eliabe. Se você for analisar a palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 16, lá tinha muitos filhos de Jessé, dentre eles Eliabe. O Samuel se admirou da aparência. Olha como é que o homem escolhe. Samuel era homem de Deus, era homem de oração, mas ele se apaixona pela aparência. Deus disse para ele: Deus não vê como um homem vê. Então, às vezes você pode preferir alguém. Ah, mas ele é o vice. Ah, mas ele é o primeiro. Ah, mas ele é o segundo. Ele é o terceiro. Com Deus, a matemática dele é diferente. Não existe essa de ser primeiro e de ser segundo. Salomão não tinha direito de reinar. Quem tinha direito de reinar eram os outros. Mas Deus colocou, sabe quem? Deus colocou Davi. Deus colocou Salomão e não os outros irmãos. Deu para entender? Então vamos lá. Nessa linhagem de Davi, aliás, nessa linhagem de Jacó, agora na família dele, se vocês atentarem, quem vai ter a primazia é Efraim. Por que Deus escolheu? Eu não sei. Podemos analisar que a tribo de Judá era importante. E se você pegar Apocalipse capítulo 5, verso 5, Jesus Cristo vem desta tribo. Mas dentro da família, agora, nós podemos analisar que o privilégio, olha o que nos diz a Bíblia, 49:4 de Gênesis: inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu, subiste à minha cama. Você pode observar que a referência aqui é quanto a Rúben. Então, quem vai ter agora o direito da primogenitura não é nem Judá, e vocês podem observar que dentro dessa estrutura, quem vai ter o direito de primogenitura é José. Tudo isso revela para nós que eu escolhi. Perceba do trabalhar de Deus, a preferência dele não vem porque você é o primogênito, não vem porque você é inteligente, não vem porque você é capaz. Na preferência de Deus, quando ele escolhe alguém, é porque ele conhece o coração. Ele sabe o que está dentro do coração. Quando ele escolhe alguém, é porque esse alguém é humilde. Deus não olha para a aparência. Nós preferimos alguém pela capacidade, pela inteligência. Nós preferimos alguém por causa da fala, dele nos ajeitar. Ao contrário de Deus, quando ele prefere, é porque ele olha para o coração. Ele sabe que aquela pessoa não tem ódio, não tem vingança, não tem rancor, não tem inveja, não tem ciúme de ninguém. Se você analisar, às vezes tem pessoas que dizem assim: já era para eu estar nessa posição. Quem era para assumir esse lugar era eu. Só que todos sabem que você tinha capacidade para isso. Até inteligência para isso. Mas Deus, só Ele conhece teu coração. Por que Deus botou José no trono? Porque José não tinha ódio, José não tinha espírito de vingança, José não tinha ciúme, José não queria tomar o lugar de ninguém, José queria apenas agradar a Deus e servir com fidelidade. Então, a preferência de Deus não é por causa do teu diploma, do teu título, da tua inteligência. Esses somatórios valem para as empresas da terra. Deus, Ele conhece o coração. Ele conhece o que está do lado de dentro. E Ele, quando escolhe, quando Ele prefere, Ele não prefere pela cor, Ele não prefere pela inteligência, Ele não prefere pelo status, pelo tamanho. Quando Ele prefere, é porque Ele conhece o coração. Achei Davi um homem segundo o meu coração. Davi tinha erros, Davi tinha pecado, Davi tinha falhas, mas tinha um grande coração. E Deus só prefere alguém quando o coração dele ama Ele de verdade. É um coração sem ódio, sem vingança, sem rancor. Salmo 37:23 diz: os passos de um homem bom. Não diz assim:
os passos de quem ora muito, os passos de quem prega bem, os passos de quem lidera com eficiência. Deus não conta assim. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Esse tov, esse bom, está falando de uma natureza que é boa para dar. Quem tem coisa boa para dar, do coração. Jesus diz assim: um homem bom, do seu coração, tira coisas boas. Sabe por que Deus te prefere? Sabe por que Deus me prefere? Para a salvação, todos nós somos escolhidos. Mas para determinadas funções, Ele só coloca quando Ele sabe e conhece o coração. Deus preferiu Jacó e não Esaú. Deus preferiu Davi e não Eliabe. Deus preferiu Salomão e não o outro irmão dele, Adonias. E por que Deus preferiu você? Fica agora aí o caso, né? Aí é como diz aquela cantora, né? Pode ser bonito, ser inteligente, ter anel no dedo. Não tem, para Deus não conta isso. Pode ser negro, pode ser baixo, pode ser pequeno, pode ser gordinho, pode ser magrinho. Quando Deus conhece o coração, Ele faz preferência. Então isso é muito interessante. E a Bíblia, amanhã nós vamos falar que Jacó, já cego, sem visão, ele vai abençoar o outro e não Manassés. Vai abençoar Efraim e não Manassés. Os outros serão abençoados. Mas para prosseguir com a linhagem santa e para manter a estrutura na família de Jacó, Deus já tinha um deles. Ele já sabia a quem fazer a preferência. Coloque isso no seu coração. Deus salva a todos, como está lá em 1 Timóteo 2,4. Qual deseja que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Mas para certas funções aqui, quando Ele escolhe alguém, quando Ele prefere alguém, é porque Ele conhece o coração. Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. Por isso que eu cantei. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Pai Santo, Pai querido, Deus eterno, nós acabamos de falar a Tua palavra. Que o Senhor Deus abençoe cada vida, cada coração, cada um dos Teus servos e servas que ouviram a Tua palavra. E que, ó Deus, entenda a mesma, compreenda a mesma para te servir como convém. Abençoa-nos, dai-nos vitória, um dia de paz e de prosperidade em Cristo, em nome de Jesus. Amém.